Gente, eu passei os últimos 2 dias bem empolgada com o texto que a gente está estudando, reestudando ele, porque eu decidi fazer mais um esqueminha para gente e trazer algumas digressões que complementam o texto. Eu acho que vocês vão gostar, porque o texto entra um pouco na parte da mística judaica. Eu trouxe mais como uma coisa geral, não sou aprofundada nesse tema, mas fui pesquisando, fui estudando e conectando com o nosso texto gnóstico para ver do que eles estão falando, de onde está saindo esses termos, o que é esses seres que estão aparecendo, o que está surgindo. Enfim, vamos fazer algumas digressões divertidas hoje, com bastante imagens. E para a gente fazer essa digressão, e porque, como eu reestudei o texto, eu não vou passar tudo de novo, porque a gente já viu todos esses slides na terça passada, mas eu quero repassar eles com vocês, porque eu acho que ele fez um pouco mais de sentido para mim. Então, quem sabe também faz um pouco mais de sentido para vocês. Tem uns detalhes que às vezes são diferentes, né? Um texto do outro, aí eu fico quebrando a cabeça aqui, onde é que é os 12, onde é que é os 7, o que é os 8, e os 5, que são 10, e onde é que entra isso, a oitava, a nona, a eneda, a décima. Aí vai lá no pitagorismo, tenta entender a numerologia esotérica do Pitágoras, e na cabala, e a gente vai tentando, uma hora o negócio faz sentido. Bom, a gente estava vendo então o texto A Origem do Mundo, que é uma releitura do Gênesis, na visão dos gnósticos. Então a gente começa sobre a origem do mundo, retomar bem rápido, entendendo que há a existência de um caos, mas que só pode existir uma sombra e um reflexo, pressupondo que existe algo real. Então, esse primeiro questionamento eu já achei fantástico quando eu li. Se há algo real que está sendo refletido pela luz e há um reflexo, então não podemos dizer que o mundo começa com um caos, não podemos dizer que o mundo começa com a criação do cosmos manifesto, do nosso mundo, da nossa humanidade. Na verdade, aqui a gente ainda nem chegou na criação da humanidade, né? O texto ele ainda está falando da criação do nosso cosmos e de todos os seres celestiais e de toda a estrutura dos céus e tudo que veio antes ainda dos seres vivos, dos animais, da humanidade. Mas o ponto do texto é justamente esse, né? Ele está pressupondo que só existe um reflexo porque existe algo que está sendo refletido. E que é a Sofia, que flui para fora do pleroma, que é essa bolinha laranja. Ela flui para fora porque ela tem um desejo de se manifestar, de criar, né, nesse sentido mítico, e ela gera essa sombra desse caos. Ela é como a alma do mundo que engendra esse espaço que será preenchido pelas águas e pela vida e por todos os seres que existem como reflexos da realidade última. Então a gente vê o surgimento do caos, o caos infinito, os deuses e o abismo. E o abismo deriva da Sofia que se move para baixo. A gente viu a relação aqui com a caverna de Platão e a ideia de que a Sofia dá nascimento, gera esse ser que é uma sombra. E foi ficando um pouco mais claro para mim, nesse texto, pelo menos a forma como esse texto lê, o mito, que a criação do Yaldabaoth, primeiro, ele é um produto de Sofia, isso fica claro em todos. Então, ele vem da alma do mundo, ele vem da Sofia, mas ele representa essa substância que será preenchida, essa força material. É claro que fica existindo um escalonamento na criação do cosmos no mito gnóstico, que é como a gente vê também em outras culturas e outras tradições, né? A gente vê essas bases de veio um, depois veio o outro, aí os seres são assim, aí eles se transformaram de outro jeito, e aí foi surgindo os céus e os planetas, e, né, cada mito vai contar de um jeito. Mas existe esse escalonamento. Então, nesse mito sobre a origem do mundo, diferente de outros textos gnósticos, o Yaldabaoth, ele não vai ser o criador do mundo. Ele vai criar, sim, algumas coisas, mas ele é tratado mais como um subproduto da Sofia que desce, do que como o grande gerador do cosmos. Então, aqui também fica mais fácil para os gnósticos que estavam trabalhando nesse texto fazer aquele caminho de mostrar a luz no mundo. É porque muitos textos da patrística e até de alguns neoplatônicos vão atacar justamente esse ponto, né? Poxa, mas vocês estão dizendo que o criador do mundo é uma força má? Na verdade, como os gnósticos estão retratando o aspecto cego que nos puxa para a ignorância. Mas nesse mito aqui, sobre a origem do mundo, o mundo é criado
por Sofia, mas ela engendra outras coisas no cosmos. Ela traz também a luz e ela traz outros elementos. Então, a Sofia, ela é mais Deus aqui do que o Yaldabaoth, se vocês observarem. Ou não, vocês podem discordar de mim. Mas a ideia, então, é que surge essa sombra, ela é rejeitada e ela cai no fundo do caos. Um outro texto vai colocar o Yaldabaoth lá num trono, lá em cima, criando todo o cosmos. Nesse aqui, ele cai no fundo, como se ele fosse a contraparte da luz. Ele é aquele aspecto mais longe do Uno, e por isso ele não conhece a sua origem, por isso ele é cego, por isso ele não reconhece a existência do pleroma. Então, essa ideia de colocar o Yaldabaoth para baixo fez muito sentido para mim. Então, ele aparece com a sua forma, ele se move, a Sofia enxerga, a Sofia vê que não está bom, e aí o que a Sofia faz? Ela vai melhorando a criação do cosmos. Ela tem agora a força material do Yaldabaoth, psíquica, no seu aspecto sombra, mas ela começa a tentar resolver. E ele tem o seu poder de criar também, e ele vai engendrando esses outros seres que a gente viu, que tem vários nomes, que vão ser os arcontes. Mas nesse texto, além dos arcontes, vão surgir também os seres celestiais. E esse texto aqui sobre a origem do mundo vai trabalhar com a ideia de guerra no céu, que a gente tem lá no Velho Testamento, tem em outras tradições espirituais e mitológicas, tem a ideia da guerra entre os deuses, da guerra dos anjos, os anjos caídos, toda aquela história que ficou para a gente como um eco lá do passado, misturado com coisas da igreja lá. Satã é o anjo que foi rejeitado e caiu, e aí fica aquela coisa assim. Mas a gente, estudando assim, os gnósticos e vendo o que realmente era dito na mística judaica e em outros materiais, realmente eles enfatizam muito essa questão da guerra. Mas vamos chegar lá na guerra. Então temos os arcontes, e aí eu faço uma pausa. Eu tentei organizar de um jeito que ficasse coerente no nosso estudo. Vamos ver se deu certo. O Yaldabaoth cria esses 7 arcontes, que têm nomes femininos e masculinos, lembram? A gente comparou aqui com o Apócrifo de João. E um toque aqui, um extra para o nosso estudo. Aqui no final, é dito que esses nomes das divindades estão nesse texto, o lado arcangélico de Moisés, e que os nomes femininos estão no primeiro livro de Noreia. Só que a gente não sabe que textos são esses, ou se a gente tem acesso a eles. Mas tem em Nag Hammadi, no Códice 9, a gente está estudando 2 agora. Lá no 9, tem um livro que se chama O Pensamento de Noreia. Não estou dizendo que é o mesmo texto, mas é um texto com título atribuído a Noreia. Aí, só de curiosidade, eu fui lá ver se esse texto, Pensamento de Noreia, do Códice 9, cita nomes femininos dos arcontes, cita um pouco essa parte do mito. Se cita, a gente nunca vai saber, porque sobreviveu um recorte de jornal do Pensamento de Noreia. É um trechinho muito curto. Tão curto que eu falei, vou trazer hoje para o pessoal, que a gente já elimina mais um texto lido de Nag Hammadi, já que ele está citando aqui. Vamos ver o que o Pensamento de Noreia diz. Lembrando que Noreia é um aspecto da Sofia que se manifesta no nosso cosmos. Quando eu falo aspecto, não é que eu estou tentando encontrar uma explicação para a confusão que os gnósticos criam. Eles realmente aspectam os seres. A Sofia, ela tem o lado sabedoria divina, e ela tem o lado alma que desce ao mundo, engendra o cosmos, e ela tem o lado alma individual dentro de cada um de nós, que precisa se reerguer em direção ao Cristo. Essas 3 coisas são Sofia. No seu aspecto mais material, no seu aspecto mais psíquico e no seu aspecto divino. A Sofia, como o princípio feminino, intuitivo, luminoso, diferente de outros que vão representar a escuridão, a Sofia, ela vai ter o aspecto Zoe, vida, ou o aspecto Eva espiritual, ou o aspecto Noreia. Todas essas mulheres do mito surgem a partir de uma vontade ou de uma ajuda de Sofia. Então está interrelacionado. Por isso que eu falo que são aspectos. Mas o que diz então o pensamento de Noreia? Aqui no Origem do Mundo está dizendo que é um texto que trata sobre os nomes femininos dos arcontes. Pode não ser o mesmo texto, pode ter outro texto que também é atribuído a Noreia e nunca foi encontrado.
Bom, fechei o pensamento de Noreia, tá? Era só para ilustrar. A gente viu aqui os arcontes, e aí chegamos em mais uma digressão divertida, que eu achei que valia a pena a gente dar uma aprofundadinha. Então, depois de tudo isso acontecer, né, surge o Eldabaoth, eles vão gerando os arcontes com seus nomes duplos, e aí ele cria um exército de forças nobres, angélicas, arcangélicas, miríades delas, para servi-lo, e o texto repete, e isso está lá no texto da Noreia, nesse aqui não estava. Então estavam concluídos os céus. Vejam que aqui não tem humanidade ainda, é o processo do cosmos mesmo, o nosso cosmos pelo menos. Estavam concluídos os céus até o sexto, que pertencia a Sofia. Esse sexto me deu um nó na cabeça, porque eu fiquei pensando, não sei se vocês são assim também, eu fiquei pensando, ok, tem 12 embaixo, são 5 no abismo, 7 no firmamento. Então, o sexto é o sexto de baixo para cima ou de cima para baixo? Eu fico fazendo essa ginástica, assim, porque é dito que a Sofia está no sexto. Eu comecei a achar, não sei, mas eu comecei a achar que o sexto aqui é o de baixo para cima. Por quê? Porque nós temos 5 embaixo que cuidam do abismo, a humanidade e o sexto de baixo para cima, é a queda total da Sofia, é quando ela está mais próxima da humanidade. A humanidade está logo acima do quinto, de baixo para cima. Estou dando um nó em vocês? Espero que não. Mas não sei, pode ser o sexto lá em cima, só que são 7. Fica a dúvida. Estou compartilhando a dúvida com vocês. Mas a Sofia cai, isso é um fato. Então ela pode estar aqui no mesmo nível da humanidade. E aí ela percebe que as divindades do caos não conheciam o seu pai. E aí, quando ela percebe o desprezo do Yaldabaoth, que começa com aquele movimento egóico de opa, isso aqui tudo é meu, eu que fiz tudo isso, eu sou muito bonzão, eu sou Deus e eu quero ser louvado, ela vê que ele está em erro, e como ela se sente responsável pelo cosmos, sendo ela a imagem da alma do mundo, que traz todos os seres celestiais para a manifestação, ela assume a responsabilidade, pega o Yaldabaoth e joga ele no Tártaro, igual lá no Hipóstases dos Arcontes, como a gente já viu. Eu estou repetindo aqui de novo, porque agora a gente vai ver um pouquinho o que é o Tártaro, para quem não conhece. Talvez alguns de vocês conheçam que gostam de mitologia, mas só para ilustrar. E aí foi nesse momento que a Sofia percebe o erro do grande ego do Yaldabaoth, que é a sua primeira geração, e ela é responsável por ele, ela joga ele lá embaixo. E ele fica no mais baixo de todos os espaços do cosmos. E ela depois retorna para cima. E nesse momento, céu e terra são divididos. E aí embaixo a gente tem água e terra, e em cima a gente tem ar e fogo. E aí a divisão, que a gente vai encontrar em outros textos bem parecidos também. E aí surgem outros deuses e anjos que começam a louvar e exaltar, mas eles se enganam e começam a exaltar o Yaldabaoth, porque estão todos olhando para baixo. Mas enfim, o que é o Tártaro? Então eu fui lá na Wikipedia mesmo, só para ilustrar, gente, não é para a gente aprofundar, mas só para a gente saber. O que é o Tártaro? Eu comentei que o Tártaro é mais ou menos como o Hades, só que pior, né? Então é justamente isso. O Tártaro é um âmbito abaixo do Hades, na mitologia grega. Então a gente vai ter essa imagem aqui dos mitos gregos, helênicos, tá? Então Urano, o céu, que não é o planeta, o Bruno estava me explicando, não é o planeta astrológico Urano aqui. Temos Gaia, a Terra, temos um espaço aquoso e lá embaixo o Tártaro. E aí vocês veem um texto gnóstico pegando uma linguagem da mística judaica, com seres com nomes judaicos, a Sofia jogando o Yaldabaoth lá no Tártaro, né? A gente vê aqui a junção das tradições espirituais, né? Então, só para ilustrar, assim como Gaia é a personificação da Terra e Urano a personificação do céu, Tártaro é a personificação do mundo inferior. Na Ilíada de Homero, só para a gente saber onde aparece isso,
Na Ilíada de Homero, representa-se esse mitológico Tártaro como a prisão subterrânea, tão abaixo do Hades quanto a terra está abaixo do céu. E segundo a mitologia, no Tártaro são aprisionados somente os deuses inferiores, Cronos e outros titãs. O Yaldabaoth nos textos gnósticos vai ser relacionado a Cronos, ou Saturno às vezes, que é meio que a mesma coisa às vezes. Então ele tem relação com o tempo, ele gera a duração, a vida, a morte, porque no pleroma, só a luz, no pleroma todos são imortais e eternos e perfeitos. Então surge Cronos como a finitude, a duração, o limite, e ele vai ser jogado como um deus egocêntrico, né, sombrio, lá no Tártaro. Então, na mitologia grega, de Homero, aqui na Ilíada, os deuses inferiores, junto com alguns titãs e Cronos, estão lá no Tártaro. E os seres humanos, eles são lançados no submundo do Hades. Né? Para quem gosta de teosofia, que a gente vai ter o Hades como se fosse um cama-louca, assim. Um lugar meio desagradável, mas que é passageiro. Não é o Tártaro. O Tártaro é terrível mesmo. E o Hesíodo, aquele outro poeta grego, diz que o Tártaro é um poço úmido, frio e desgraçadamente imerso na mais tenebrosa escuridão. Então é aqui que a gente vai achar o Yaldabaoth gnóstico. Quem redigiu esse texto gnóstico estava usando essa referência para descrever o local de habitação do Yaldabaoth. Lugarzinho agradável, né? Enfim, estando o Yaldabaoth aqui abaixo, e aí eu trouxe a imagem neoplatônica, porque eu achei que também ilustra bem. Vejam só. Nós temos as formas platônicas, que vai ser uma correspondência gnóstica aos imortais, ou às luzes, ou aos eons perfeitos. Então, é o espaço da mente divina, o espaço noético. Vamos ter os imortais, na linguagem gnóstica. Há uma mente que se dirige ao mundo. Então, uma mente que se move, aqui a gente tem a mente noética, e os dois aspectos da alma, o superior e o inferior. Aqui é neoplatonismo. Há um ponto mediano, onde está a humanidade, onde pode estar a humanidade, e a alma individual, que anima o corpo de cada um de nós. Se eu voltar aqui a gente vai ter, o princípio da alma é esse ovo inteiro aqui. O princípio noético, que seria o pleroma gnóstico, é o que faz interseção aqui para cima. Esse ovo, que é o princípio da alma, ele tem também gradações. Ele também está aspectado desde a mente mais próxima do divino, a alma superior, a alma inferior. Aqui seria Buddhimanas ou Kamamanas, para quem é da teosofia, e o aspecto mais individualizado da alma, que está animando um corpo material. E aí a gente tem a matéria não animada, como algo mais inferior, seria aqui as pedras, né? E abaixo de tudo isso, há o espaço da não existência, a ignorância e a irrealidade, o mal, o não ser. O não ser aqui no aspecto sombra, no aspecto não existência. E aqui a gente encontraria o Tártaro, se eu entendi bem. Então vejam, a matéria, a psique e o nous, e lá embaixo a não existência absoluta, o caos, um poço úmido, frio e desgraçadamente imerso na mais tenebrosa escuridão. Então aqui a gente tem um regente do abismo, sendo Yaldabaoth, lá no Tártaro. A gente tem o mundo mineral, vegetal, animal, humano. O ser humano, por possuir psique e possuir a centelha divina, é capaz de começar a trilhar um caminho de ascensão pela abóbada celeste e despertar as virtudes dos arcontes, não permitindo que o aspecto sombra deles puxem cada vez mais para o Hades, e aqui a gente consegue subir em direção ao pleroma numa visão gnóstica. Então, temos aqui neoplatonismo, mitologia grega e gnósticos, falando de coisas parecidas. É idêntico? Tem os mesmos detalhes iguais e estão concordando em tudo? Não, não é idêntico. Às vezes no detalhamento, na compreensão, há diferenças, tá? Mas achei bem parecido, achei que explica bem, inclusive porque os gnósticos estão usando essa linguagem.
Então, a gente vai chegando no último slide de terça passada, foi meia hora só para revisar a terça passada. Mas a gente começa a ver que vão surgindo esses seres e vão surgindo esse escalonamento de vários tipos de seres. A Peixe Sofia se encoleriza com o Yaldabaoth e ele ouve uma voz que aparece no céu, mas que ele não enxerga, então ele é incapaz de enxergar a sabedoria, mas ele escuta a voz, dizendo, engana-te, e chama ele de Samael, o Deus cego, ou o veneno de Deus, né? E aí precipita ele no abismo, e após mandar o Yaldabaoth lá para baixo, ela revelou a imagem de sua grandeza nas águas. Então, quando a Sofia envia Yaldabaoth para baixo e ela se responsabiliza pelo cosmos e ela percebe o que está acontecendo e ela se apropria da ação, né? Ela se eleva. Ela sobe até a sua própria luz, mas fica no meio do caminho. E aí ela fica lá cuidando e manda a luz para Sabaoth. Porque o Sabaoth se arrepende quando vê que o Yaldabaoth pirado da cabeça, é só uma força cega, e fala, não quero servir essa força, quero servir as forças da luz, a Sofia, a sabedoria. Então, quando o Sabaoth, sendo um arconte, se torna um arconte bom, a Sofia puxa ele e coloca ele no sétimo céu. Essa é a imagem que a gente vai ter. Sofia subiu de volta para o seu Eon no espaço médio. O Yaldabaoth foi jogado lá para baixo no Tártaro. E quem está regendo no sétimo céu não vai ser mais Yaldabaoth, vai ser o Sabaoth, inspirado pela Sofia. E é aqui que a gente vai ter uma grande diferença. Então, enfiei um mapa aqui, porque agora a gente vai entrar em questões da mística judaica, para entender um pouco por que é isso, né, de Sabaoth no sétimo céu, Sofia orientando Sabaoth lá da oitava, indo para a sétima. Esses nomes, esses números, são muito importantes para os gnósticos e para a tradição esotérica no geral. E a gente vai encontrar na mística judaica muita coisa.